Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai analisar um processo de expansão adiabática reversível de um gás perfeito. Isso é o mesmo que eu dizer que eu tenho um sistema composto por um gás ideal, com um estado inicial definido por uma temperatura Ti e um volume Vi conhecidos, que vai se expandir de uma maneira reversível e sem trocar calor até um estado final definido por uma temperatura Tf e um volume Vf. Para fazer a nossa análise aqui, vamos supor que no estado final a gente só consiga medir o volume, ou seja, nesse estado final a gente só conhece Vf. Nesse caso, como é que a gente pode determinar a temperatura desse sistema no final desse processo? Bom, como esse processo de expansão vai acontecer sem troca de calor, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, é de se esperar que a energia interna desse gás, quando ele passar de um estado para o outro, diminua. E então, consequentemente, a gente também espera que a temperatura desse gás diminua, ou seja, a gente espera que a temperatura Tf seja menor que a temperatura Ti, tá certo? Bom, como a gente mencionou, a primeira lei da termodinâmica, energia interna, estado final, estado inicial, vamos começar a nossa análise lembrando de uma coisa que é extremamente simples, mas que vai ajudar bastante a gente para resolver o nosso problema. A energia interna é uma função de estado. E daí? E daí que, sendo uma função de estado, ela não depende do processo que vai levar o sistema do estado inicial para o estado final. Ela só depende desses dois estados especificamente. E então a gente pode adotar qualquer processo ou qualquer combinação de processos que leve o nosso sistema do estado inicial até o estado final. E a variação da energia interna ao longo desse processo ela vai ser dada pela soma das variações da energia interna em cada um desses processos intermediários. Por exemplo, vamos representar esses estados num diagrama do tipo volume versus temperatura, com o estado inicial sendo representado pelo ponto A e o estado final pelo ponto B. Para a gente levar o sistema do estado inicial até o estado final, ou seja, do ponto A para o ponto B, em vez de a gente realizar um processo que vá diretamente de um ponto até o outro, a gente pode realizar uma combinação de dois processos. Primeiro, uma expansão isotérmica, levando o sistema do ponto A até um ponto intermediário C, e depois um resfriamento isovolumétrico, que vai levar o sistema do ponto intermediário C até o ponto B, o estado final. Vale lembrar aqui que para cada um desses processos, a primeira lei da termodinâmica deve ser válida. Vamos analisar o primeiro processo, que leva o sistema do estado inicial até o estado intermediário. Nele a temperatura permanece constante no seu valor inicial, e como para um gás ideal a variação de energia interna depende basicamente de variações na temperatura, consequentemente a energia interna também vai permanecer constante, de maneira que a sua variação nesse processo vai ser nula. Já no segundo processo, que leva o sistema do estado intermediário até o estado final, como o volume é constante, o trabalho de expansão é nulo e, portanto, a primeira lei da termodinâmica aplicada a esse processo diz que a variação da energia interna do sistema, quando ele passa do estado intermediário para o estado final, vai ser igual à quantidade de calor trocada pelo sistema a volume constante, que a gente já viu num outro vídeo, que é proporcional à variação de temperatura por meio da capacidade calorífica a volume constante, CV. E sendo CV uma constante, o cálculo da variação da energia interna entre os estados intermediário e final fica bastante simplificado. Bom, então agora a gente pode calcular a variação da energia interna do sistema quando ele passa do estado inicial para o estado final, somando as variações da energia interna nos dois processos intermediários. E eu vou ressaltar aqui, mais uma vez, a variação da energia interna do sistema que se expande de maneira adiabática do estado inicial diretamente para o estado final é equivalente à soma das variações de energia interna dos processos intermediários, porque eles levam o sistema de um mesmo estado inicial a um mesmo estado final, e a energia interna é uma função de estado. Tá ok. Mas o processo de expansão adiabática que leva o sistema do estado inicial diretamente para o estado final também tem que respeitar a primeira lei da termodinâmica, né? E dessa forma, a gente conclui que o trabalho a ser realizado pelo sistema durante essa expansão adiabática é proporcional à variação de temperaturas por meio de CV. Tá ótimo. Mas não vamos perder aqui de vista o nosso objetivo. A gente quer saber qual vai ser a temperatura do sistema quando ele atingir o final desse processo. Então, a nossa análise levou a gente até uma relação entre trabalho executado pelo sistema e variação de temperatura. E como é que a gente pode usar essa informação se a gente não sabe quem é esse trabalho? Bom, é aqui que o fato dessa expansão acontecer de uma maneira reversível
começa a ser interessante para a gente. Por quê? Porque sendo reversível, como a gente já viu em outros vídeos, a cada instante desse processo, a pressão do sistema vai ser igual à pressão da vizinhança. De maneira que o trabalho de expansão realizado por esse sistema ele pode ser calculado usando uma equação de estado, nesse caso, a equação do gás ideal. Bom, como o processo que leva o sistema diretamente do estado inicial para o estado final, além de adiabático, foi considerado como sendo reversível, o trabalho de expansão que é realizado por esse sistema, como a gente viu, também tem que ser proporcional à variação de temperatura. E isso é o que finalmente vai permitir que a gente determine a temperatura do sistema quando ele atingir o estado final desse processo. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo de hoje por aqui. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho e eu aproveito para pedir para vocês curtirem o vídeo, deixarem essa curtida aqui, se inscreverem também no canal para receberem as notificações sobre os nossos próximos vídeos. E claro, se alguma coisa que eu falei aqui não tenha ficado muito claro, vocês podem deixar os seus comentários com as suas dúvidas na caixa de comentários aqui embaixo, tá beleza? Então eu vou indo nessa, um abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!